queremos debater no Contracorrente se o apoio português é mesmo tão incondicional como parece. E a pergunta, José Manuel, é porque é que suspeitas da unanimidade nacional sobre este assunto? Bom dia, Carla. Bom dia. Porque eu, para ser sincero, acho que houve claramente um sentimento nacional muito forte quando foi a invasão. Esse sentimento nacional muito forte, até na altura, penso eu, encurralou um bocadinho o PCP. Houve mesmo, se nós formos lá ao princípio, verificamos que a própria posição do Bloco de Esquerda teve ali umas hesitações nas primeiras horas, ou nos primeiros dias, evoluiu, e eu acho que foi muito para essa percepção de que uma coisa destas não pode acontecer, não pode haver um país invadir outro país. As pessoas, agora nestes dias, passaram às vezes algumas imagens daquelas primeiras horas. Voltámos a ver aqueles primeiros vídeos do Zelensky. E de facto são muito impressionantes e muito comoventes. É que não foi só a surpresa da invasão, foi a surpresa da resistência. A resistência, porventura, ainda foi uma surpresa maior que a invasão, e tudo isso nos deixou com aquela... Foi uma daquelas coisas que aconteceu que nos faz, olha, como eu às vezes costumo dizer, nos faz ter esperança na humanidade, que é um daqueles momentos em que não vai tudo abaixo, não é? Não chega um bruto que ganha tudo, há alguém que diz que não, há alguém que resiste. E são momentos que são sempre galvanizadores. Eu acho que isso aconteceu muito na opinião pública, mas o tempo passa, não é? O tempo passa, estamos num momento em que no terreno as dificuldades são maiores e, portanto, eu noto que surgem mais discursos, alguns não muito esperados, inesperados, porque são parecidos desde o princípio, às vezes um pouco encurralados, mas semelhantes desde o princípio, outros diferentes e que não são só em Portugal, é preciso ter consciência disso, não é? Antes de ir a Portugal, é bom perceber que nos últimos dias houve algumas evoluções. É evidente que não foram os acordos assinados por Zelensky. Em Portugal, sobretudo em Portugal, 128 milhões de euros. Mesmo em Espanha ou mesmo na Bélgica, que vão fazer a diferença na guerra. Mas tem importância para poder fazer a diferença, ou pelo menos para ajudar a fazer a diferença, numa Europa que dá sinais de alguma divisão em relação a aspectos que são, para meu ver, muito relevantes. A Hungria, que às vezes se encontram fórmulas imaginativas da Hungria não bloquear algumas decisões. Por exemplo, eu ontem estava aqui a ouvir a entrevista que nós fizemos ao Durão Barroso e ele deu um exemplo dessas formas imaginativas que eu acho que nem tinha consciência dela, não tinha percebido, que é numa das votações que houve no Conselho Europeu, a forma que se encontrou para haver unanimidade foi Vítor Orbán ir à casa de banho. Pronto. Aproveitou-se o momento. Não, quer dizer, foi combinado, não é? Portanto, não foi assim uma coisa... Foi combinado, quer dizer, ele não perdeu a face e a Europa arranja uma solução. Mas as coisas às vezes são complicadas. Ontem houve uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros e a Hungria voltou a fazer fim-capé e, portanto, havia dinheiro que devia ter sido disponibilizado para a Ucrânia que está outra vez a poder ser adiado. Há muita ajuda que é bilateral, não é? Portanto, como no caso português, são bilateral. Mas depois também há outros fundos e, novamente, a Hungria bloqueou e paira sobre a Europa uma coisa que, para todos os efeitos, sabemos que não é determinante, mas não ajuda. A Hungria vai assumir a presença da União Europeia a partir de 1 de julho. Portanto, presença do Conselho. Enfim, já não tem a importância que teve noutro tempo, mas ainda por cima assume essa presidência numa altura em que já se conhecem os resultados das eleições europeias, não vai ainda novo Parlamento, há muitas negociações em curso, há um presidente do Conselho da Comissão Europeia para escolher, há comissários para nomear, há muita movimentação e a Hungria na presidência. Na NATO houve uma evolução positiva, o Conselho Parlamentar, assim que se chama, a Assembleia Parlamentar da NATO, pediu aos governos para... A Assembleia Parlamentar da NATO não tem uma força deliberativa, digamos assim. Portanto, a deliberação é feita pelos países. Mas, pelo menos, a Assembleia Parlamentar pediu aos países para eles libertarem a Ucrânia da obrigação
que ela tem para a maior parte dos países, não para todos, de não poder usar algum armamento contra alvos em território russo. Portanto, como sabemos, isto até agora limitou, mas não era completamente limitativo da capacidade militar da Ucrânia, porque a retaguarda da linha de batalha, da linha da frente, essa retaguarda é em território ucraniano, desgraçadamente, mas não é? Uhum. Portanto, em Kherson, Zaporizhia, Luhansk e Donetsk, a linha da frente tem território que, do ponto de vista legal, pertence à Ucrânia para trás da linha da frente, mas em Kharkiv não é assim. Em Kharkiv a batalha é na fronteira, ou ligeiramente dentro do território ucraniano, 5, 6, 10 quilómetros, penso eu, como máximo. Portanto, o que significa que há artilharia, há linhas de abastecimento russos que estão a massacrar, a flagelar a Ucrânia, que ficam para lá da linha em que algum armamento pode ser usado. Isto é, como ontem Stoltenberg disse numa intervenção, é de facto fazer aquilo que, enfim, é uma expressão que eu já usei aqui várias vezes a propósito de outras situações, obrigar a Ucrânia a combater com uma mão presa atrás das costas. Pronto. Imagina o que é um combatente de boxe, ainda por cima contra um adversário mais pesado, a ter que fazer isso, não é? Não faz sentido, mas sobre isso ainda não há consenso e há países que se estão claramente a opor. Alguns já estão a dizer façam, no caso de França, outros ficam ali no meio, como o caso da Alemanha, e aparentemente a Itália, não sei que equipamento italiano é que haverá que possa ser utilizado, a dizer que não quer que isso aconteça. Portanto, isto é uma situação que mostra que as dificuldades continuam, sendo que há mais, parece haver mais pressão no sentido de a Ucrânia ir para a mesa das negociações numa situação de fraqueza, que é o que pode estar em causa neste momento. Há uma tentativa, que é um esforço da parte da Ucrânia e de outras diplomacias, designadamente a diplomacia portuguesa, para fazer de uma reunião que está convocada para a Suíça uma cimeira de paz. Mas já se sabe que essa cimeira de paz é mais simbólica que outra coisa, porque a Rússia não vai estar presente, não se sabe se o presidente Biden vai vir, portanto, se ele viesse, era um sinal importante de envolvimento dos Estados Unidos, e não se sabe, por exemplo, se os países do Sul, ontem falou-se disso a propósito de Portugal, poder ajudar alguns países do Sul, como o Brasil ou como Angola, a poderem estar presentes nesse encontro da Suíça, mas sobretudo perceber se a China manda, nem que seja um observador, a esse encontro. Tudo isso é muito, muito relevante e não há nenhuma certeza do que possa acontecer, porque há um discurso que é um discurso absolutamente Miss Mundo, mas que não podia ser Miss Mundo, porque os discursos de Miss Mundo são ingênuos, não é? O que é que queres? É paz no mundo, não é? Assim uma coisa que fica bem. Mas há um discurso que não é ingênuo, é cínico, é falso, que é o discurso que fazem muitas pessoas, e aí não é só o PCP, é o PCP, mas pelo que temos visto na campanha, é também o Bloco de Esquerda, e às vezes nós notamos infiltrações noutros terrenos, o PAN, o próprio LIVRE, que é, não se pode continuar a armar a Ucrânia, não se pode continuar a ajudar a Ucrânia. Eles podem dizer isto mais abertamente ou mais veladamente, porque o que é necessário é a paz. O que é preciso é a paz. E ontem a Helena esteve com o Bernardino Soares na CNN. Acho que a coisa não correu em termos pacíficos entre os dois, naturalmente, não é? Porque Bernardino Soares, mas Bernardino Soares é o PCP, é o que nós esperamos. Mas queres que diga, eu acho que há outro tipo de intervenções que são, porventura, muitas vezes mais delicadas e, no limite, mais perigosas, que são as que fazem alguns generais que andam por aí, estão aí todos os dias, e que são intervenções. Uma dos últimos dias eu vi o título, não vi aquilo em direto, vi o título, depois fui ver o vídeo, e é do domínio da alucinação. Portanto, estamos a falar de uma intervenção que foi feita na véspera de Zelensky aterrar em Lisboa. E o que o senhor disse
portanto, estou a falar do Major, não sei se é Major, se é outra coisa qualquer, Major-General Agostinho Costa, o que ele disse foi o seguinte: este senhor simpático, vestido de verde, com um ar fofinho, está a querer levar-nos para uma guerra nuclear. Portanto, e depois explicava, portanto, tudo isto porquê? Porque a Ucrânia atacou com drones e serviços de informação, portanto, com habilidade, quer dizer, com as armas que os David têm quando combatem contra Golias, atacou instalações de radar que ficam muito no interior da Rússia. Portanto, ficam a milhares de quilómetros da fronteira da Ucrânia, e a tese deste senhor é que a Ucrânia é um fantoche dos senhores do outro lado do Atlântico. A expressão que usou foi a mesma: senhores do outro lado do Atlântico, foi a expressão que ele usou. É um fantoche. Zelensky nem sabe o que é que as suas forças armadas andam a fazer quando atacam radares. Ora, todos sabemos que radares, sobretudo aquele tipo de instalações de radares, funcionam em conjunto, não é? Portanto, é um sistema hipercomplexo, mete radares, mete satélites, naturalmente, mete muita coisa para controlar toda a operação. E é evidente que um país que tem uma tremenda inferioridade aérea, portanto, a sua força aérea não pode bater-se com a força aérea russa, pelo menos enquanto não houver possibilidade de haver operacionalidade dos F-16, mesmo não é para fazer combates aéreos, como nós vemos na Batalha de Inglaterra, é para, sobretudo, controlar melhor o espaço aéreo. Um país que está a ser, quer dizer, por exemplo, agora, uma das formas que a Rússia encontrou, quer dizer, um momento de guerra é um momento sempre de inovação. E nós sabemos que a Rússia não tem acesso a certo tipo de tecnologias mais sofisticadas, até por causa dos embargos. Mas conseguiu encontrar fórmulas de usar tecnologias de que dispõe para melhorar, por exemplo, a capacidade de bombardeamento e para furar designadamente os sistemas de defesa aérea. Uma dessas tecnologias é colocar umas asinhas em bombas e depois guiá-las por satélite. Isso são objetos muito mais pequenos que um drone, daqueles drones iranianos que até às vezes eram abatidos do chão com armas automáticas normais. É muito mais barato do que mísseis, mas é muito destrutivo, são bombas pesadas, bombas fortes, e está a ser usado contra Kharkiv. A única forma de tentar limitar essa atuação é, repara, algumas dessas coisas são disparadas de aviões russos, ainda que nem chegam a entrar no espaço aéreo ucraniano, porque no espaço aéreo ucraniano eles correm maiores riscos. A forma de contrariar isso é quando houver os F-16. E enquanto não houver F-16, tentar baralhar o espaço aéreo russo, designadamente, quer dizer, diminuindo os seus radares. Repara, não é a primeira vez que há um esforço ucraniano nesse sentido. Uma das coisas que os ucranianos conseguiram ao longo deste período foi, por exemplo, também destruir alguns dos aviões radar russos, porque são aviões muito, muito importantes para controlar todas estas operações, e os russos estão já bastante debilitados nessa frente. Isto não resolve, quer dizer, a guerra estava a ser em muitas frentes, isto é uma das formas e nós algumas delas nem temos consciência do que está de todas elas, porque há porventura algumas frentes que, quer dizer, nós de vez em quando falamos da ciberguerra, dos ciberataques noutros terrenos, mas há a ideia de que, por exemplo, alguns acidentes ferroviários que aconteceram nos últimos tempos na Noruega e na Suécia foram sabotagens russas para evitar que esses países fornecessem armas à Ucrânia. Portanto, as coisas passam, nem tudo, quer dizer, a gente daqui a uns anos vamos saber como é que esta guerra se travou. Nós ainda hoje estamos a descobrir como é que foram travadas algumas batalhas da Segunda Guerra Mundial e há outras para trás, não é? Portanto, há coisas que só depois do nevoeiro da guerra desaparecer é que percebemos realmente o que se passou. Mas, portanto, este Agostinho Costa, este Major-General Agostinho Costa, dizia: estes radares é para a guerra nuclear, portanto, isto é para poder haver um primeiro ataque dos Estados Unidos e, portanto, o Zelensky nem sabe o que está a fazer. Quer dizer, e este tipo de discurso, ele, aliás, ele faz isso há 2 anos, portanto, segundo as contas dele, o Zelensky, que apesar de tudo, temos de reconhecer,
A Ucrânia resiste, mantém-se, e em boa parte graças a esse líder que ele subestima, quer dizer, desde a primeira hora e desde o primeiro dia, tratando como se fosse um substituído e tonto. Ele disse que não há boleia que os Estados Unidos lhe ofereceram para sair de Kiev. Isso foi um daqueles momentos decisivos das primeiras horas e é de facto para haver resistência. É de facto um líder, quer dizer, ontem, aliás, desculpa estar a interromper-te, havia nesse debate na CNN, até havia, porque as pessoas que estão a trabalhar nas televisões veem muitas imagens editadas, não editadas e não sei o quê. Também estava Zé Alberto Carvalho e ele teria visto mesmo muitas imagens e estava muito impressionado com a forma, porque às vezes nós chamamos a atenção para coisas que depois nem sequer estão em debate, a forma como o nosso presidente, Marcelo, sentia quase que uma necessidade de tocar. Há uma fotografia que hoje faz a capa de vários jornais, sim. Está na capa, salvo erro, do Correio da Manhã e do Jornal Notícias, pelo menos, é o Marcelo agarrado ao braço do Zelensky. Sim, porque há ali, quase, de facto, é um líder, e quando se vê, ainda por cima ele é muito pequenino, não é? Depois tem aqueles corpos de segurança que são enormes, não é? Muito pequenino. Quer dizer, por contraste com o rei de Espanha e com o seu próprio... Mas o rei de Espanha tem mais 2 metros. Sim, e com o seu próprio corpo de segurança, que são não apenas mais altos, mas também substancialmente mais largos, não é? Uns homens... E de facto, uma pessoa olha para ali e pensa... O que é que aconteceria à Ucrânia se de facto houvesse? Mas por exemplo, ele tem, nas últimas horas, esse major, e não foi o único, disse uma quantidade de outras coisas do género. Portugal e Espanha não têm nada para fazer, isso não importa para nada. O Zelensky, a segurança, a operação de segurança do Zelensky, é uma tontice, ninguém quer matá-lo, a Rússia não quer matá-lo. Aqui dá muito trabalho. A Rússia não quer matá-lo. Ele acrescentou o seguinte, isso de matar primeiros-ministros é uma coisa para o lado de cá. Para o lado de lá não acontece. Bem, estamos a falar do Putin que tentou matar um candidato à presidência da Ucrânia, lembras-te, não é? Portanto, e que já tinha sido primeiro-ministro na altura, e enfim, depois podemos ir por aí adiante, o número de vítimas de Putin não acaba, mas ele acha que quem mata adversários políticos é do lado de cá. Como é que é possível um senhor destes estar na televisão e estar há 2 anos a dizer sempre as mesmas coisas e não acontecer? Como é que é possível um outro, que é o Carlos Branco, é outro major-general, mais articulado, sim, que tem uma maneira ligeiramente diferente, que ontem, por exemplo, atirou-se contra o acordo, contra a Cimeira da Suíça, entre outras coisas, não é? Portanto, eu, digamos, não daria demasiada importância a estes pontos de vista se não percebesse que até pela forma como depois alguns destes vídeos das suas prestações têm impacto, que há muitas pessoas que, mesmo que não digam, pensam o mesmo. Portanto, e essas pessoas estão espalhadas por mais do que um partido. Achas que estas 2 opiniões não valem por si próprias, mas refletem um pensamento mais alargado? Vamos lá ver. Eu diria que algumas delas valem por si próprias e valem quem conhece estes militares desde os tempos da Academia Militar diz-me que não fica surpreendido porque sabia como é que ele, inclusive quais eram as suas opiniões políticas nesse período. Mas apesar de tudo passaram pelas Forças Armadas Portuguesas, fizeram uma carreira, chegaram a generais e estiveram colocados na NATO. E eu interrogo-me como é que nós em Portugal colocamos nesses lugares de responsabilidade na NATO adversários da NATO, porque eles são adversários da NATO, porque eles acham que a NATO é uma... Quer dizer, se não acham, julgo que dizem-no indiretamente que a NATO é somos todos marionetes dos senhores do outro lado do Atlântico, não é? Portanto, eu acho isto, e sinto, por outro lado, que às vezes, mesmo noutras alturas, quando se começa de repente muito a dizer que bem, a paz, epá, todos nós gostaríamos que se chegasse a uma solução de paz, mas todos nós temos que ter consciência de que há um agressor e um agredido e que do resultado dessa batalha, dessa luta, do que está a passar na Ucrânia, vai depender a paz da Europa nos próximos anos e décadas, porque se há uma das coisas que compreendemos no último mês, e falámos cá disto a semana passada, foi que as manobras da Rússia de Putin no Báltico, os sinais que ele enviou para o Báltico, são sinais que permitem perceber porque é que aqueles países que depreciativamente esses generais tratam como as potências,
mas estamos a falar dos países bálticos e também da Polónia, que estão inquietos com a agenda de Putin, eles têm razão para estar inquietos. Para o Major Agostinho Costa, as manobras nucleares de Putin não visavam intimidar a Ucrânia. E foi por isso que, de resto, não foram mesmo perto da fronteira da Ucrânia, não é? Foram uma resposta ao ataque aos radares, ordenado pelos senhores do outro lado do Atlântico. Portanto, nós temos evitado falar um pouco disto, porque achamos que são coisas muito exógenas. Mas eu muitas vezes receio que não sejam, porque há sempre argumentos, por exemplo, argumentos que também foram usados nestes dias, que é, nós mandamos pouco dinheiro, mesmo assim, para que é que estamos a mandar dinheiro para a Ucrânia? Vamos lá ver, quem é que disse isso? Não foi nenhum major, foi uma caçadelista ao Parlamento Europeu, Joana Amaral Dias, que veio com essa reação ontem. Ficamos muito admirados, conhecendo Joana Amaral Dias, não, por tudo é possível, mas é uma cabeça de lista ao Parlamento Europeu que não tem mais projeção porque ninguém lhe está a dar e ela também não merece ter. Mas eu não acho que nós não devemos meter a cabeça debaixo de terra e não devemos esquecer que sobre esta matéria é muito importante estar sempre a repetir a pedagogia básica, que é na Ucrânia não estão apenas os ucranianos a combater pela sua terra, estão também a combater para evitar que se estabeleça um novo tipo de ordem internacional em que os fortes impõem a sua regra. Quem tem exércitos maiores e quem tem armas nucleares pode impor as suas regras, pode redesenhar fronteiras. A Rússia é o maior país do mundo. Porquê é que faz tanta questão em querer mais um bocadinho de território na Europa? Quantos países? A nossa lógica de países não imperiais não é achar que precisamos de muito terreno vazio antes que os exércitos inimigos cheguem à nossa fronteira. Não é essa a nossa lógica. Mas quem é a lógica é a mentalidade russa, achando que está sempre a ser ameaçada por um Napoleão ou por um Hitler e que, portanto, precisa de muito território antes que as colunas blindadas ou as massas da Grande Armée cheguem às portas de Moscou, não é? Portanto, mas a lógica não pode ser esta, porque se fôssemos por essa lógica, todos os outros países do mundo desapareciam, porque ninguém tem aquela profundidade. Mas ainda não é a altura de se falar de paz, de mesmo a cimeira. Vamos lá ver. A altura é sempre. Eu diria que no limite a altura é sempre. Agora, o problema é saber em que termos. E aqui os termos, na minha perspectiva, têm que ser pelo menos dois, não é? Quer dizer, que é a Ucrânia tem que dizer onde é que fica. Provavelmente a Ucrânia vai, mais tarde ou mais cedo, aceitar uma situação em que, pronto, de alguma forma aceita que uma parte do seu território, não conseguindo ser conquistado militarmente e até estando muito destruído e despovoado, porque é o que acontece nas zonas, daquelas zonas do sul e do leste, porventura o melhor é, pronto, vamos desenhar aqui outra fronteira. Estas fronteiras não são tão antigas como as nossas, não é? E nós de vez em quando ainda falamos de Olivença, que é uma coisa que passou muito tempo antes destas fronteiras serem desenhadas. Portanto, fronteiras não são tão antigas assim. É uma região onde, claro, que há muitas memórias cruzadas de muitas influências, porque houve ali muitos povos a passar de um lado para o outro até muito recentemente e a serem uns expulsos, outros que regressaram. Mas tem que ser eles a tomar essa decisão. E depois, mesmo assim, mesmo nessas circunstâncias, para a comunidade internacional e para a ordem internacional, aceitar uma decisão de cedência do território é muito complicada, porque nós sabemos que isso às vezes é feito através de mecanismos que passam por exemplo, referendos. Mas nós também sabemos que a organização de um referendo justo é às vezes extraordinariamente difícil. E nós temos, com alguma proximidade, duas experiências contraditórias. Temos a experiência de Timor-Leste, em que foi possível encontrar uma solução que passou por um referendo, e temos aqui ao lado o Saara Ocidental, em que
sei lá, 60 anos, 50 anos, mais de 50 anos, ou perto de 50 anos, não se encontra uma solução porque não se consegue chegar a acordo, e já houve, inclusivamente, portugueses que estiveram lá a tentar mediar esse acordo sobre quem vota e quem não vota. Quem vota e quem não vota. E repara, parece uma coisa simples, mas não é. Como se vê agora na Nova Caledónia da França. Porque depois o facto de se fazer um referendo e ter um resultado, alguns anos depois volta a querer fazer-se o referendo, porque se considera que a resposta anterior não foi aquela que uma parte da população queria, e depois pode chegar-se, que é o problema agora da Nova Caledónia, que é tentar controlar a base eleitoral. Quem é que pode votar, quem é que não pode votar. Mas isso é crucial. Essa coisa é que é crucial, é por isso que não há acordo. Quem é que na Catalunha votou? É por isso que não há acordo no Sahara. No Sahara Ocidental, porque muitos sarauís saíram do Sahara Ocidental e muitos marroquinos emigraram para o Sahara Ocidental. Quem é que tem direito de voto? Quem lá está hoje? Os que emigraram? Os que entraram? Não é nada... Vamos falar nisso no Donbass. Quer dizer, no Donbass a gente sabe que houve imensa gente que fugiu. Houve muitos russos que, entretanto, se mudaram para lá. Portanto, quem é que vota? Quem é que vota em que circunstâncias? É muito fácil. Há países que têm uma cultura diferente e facilmente resolvem os problemas. Timor era um caso completamente diferente, não havia, ou seja, aquilo tinha sido uma invasão muito recente, a Indonésia não tinha deslocado tanta população assim, havia etnicamente diferenças e por outro lado, Timor, os timorenses tinham uma cultura e uma religião diferente, que os distinguia em absoluto. Portanto, aquilo de alguma forma foi excepcional. Por exemplo, houve um outro referendo recente sobre estes temas que correu bem, enfim, eu diria até que correu muito bem porque não houve, o sim perdeu, que foi na Escócia. Mas na Escócia, as regras do voto, em muitos aspectos, a mim deixaram-me surpreendidos. No referendo escocês, os estudantes que estavam a estudar na Escócia por um verão ou por um ano, podiam votar. Mas isso os britânicos têm muitos séculos de democracia e aceitam isto com muita... Estão muito à vontade com essas coisas, mas nós nem por isso, não é? E outros povos nem por isso, sobretudo quando há guerras e quando há situações muito tensas.